minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos para mais uma aulinha? Bom, na aula anterior a Pro passou umas videoaulas sobre período composto por subordinação. No caso, a Pro explanou o período composto por subordinação, onde ela tem valor de substantivo, certo? Portanto, é oração subordinada substantiva e todas as suas classificações, que são 6. Bom, eu já esperava que vocês não fossem entender assim de cara, porque trata-se do assunto mais complexo no meu ponto de vista da língua portuguesa, tá? Mas eu não esperava que fosse tanto. Brincadeira, gente, eu esperava assim. Tanto que eu deixei para poder expor minha aula, eu dando a aula na semana seguinte, no caso, hoje. Que aí eu acho que vocês entendem melhor, né? Estamos acostumados com a nossa linguagem, eu estou acostumada com a de vocês estão acostumados com a minha. Então eu vou tentar simplificar o máximo possível para vocês conseguirem entender este assunto. E antes que vocês se perguntem, embora eu acho que vocês já estejam se perguntando, para que aprender este assunto? A mesma coisa do período composto por coordenação, minha gente. Com o período composto por subordinação, vocês vão aprender quais conjunções serão convenientes, necessárias para cada tipo de situação, entenderam? E aí vocês não vão ficar perdidos, tanto na construção oral quanto na escrita, como eu vejo comumente por aí, tá bom? E antes que a gente vá para o período composto por subordinação, a prova vai retornar novamente. Nós temos período por coordenação e período por subordinação. O período composto por coordenação é muito facinho, tanto que ninguém teve dúvida. Que são as orações independentes uma da outra, certo? Já no período composto por subordinação é o contrário. As orações são dependentes uma da outra. A gente tem a oração principal e temos as orações subordinadas. As orações subordinadas, elas vão completar a estrutura da oração principal, entenderam? E a oração principal vai completar o sentido da oração subordinada, por isso que ela depende de uma outra oração. Ela sozinha, ela não vai conseguir ter sentido e nem estrutura, vai ficar assim solta no ar, certo? Então é uma oração que depende de uma outra para conseguir ter sentido, ok? Então vamos lá. Como a Pro falou na aula anterior, o período composto por subordinação é em 3: substantiva, adverbial e adjetiva, certo? Na aula de hoje a gente vai revisar a oração subordinada substantiva. Por que se chama substantiva? Porque é uma oração que está substituindo ou que equivale a um substantivo, entenderam? É o substantivo que se transforma em verbo. Lá nas orações coordenadas a gente aprendeu que elas são unidas ou elas são iniciadas por uma conjunção. São várias conjunções, lembram? No período composto por subordinação nós também são chamadas de conjunções integrantes. Diferentemente das orações coordenadas, nós só temos 2 tipos de conjunções, que e se. O se é muito raro usar o se, mas ela também funciona como uma conjunção integrante, tá bom, gente? Mas o que vocês vão encontrar de forma comum é a conjunção que. E vamos aprender também que, dependendo do que estiver antes do que, se tiver uma preposição, por exemplo, ela já vai ser classificada como um determinado tipo de oração subordinada substantiva. Então, vamos para o período simples e aí aprovar para o período composto para ver se vocês conseguem entender melhor. Tudo bem? Tudo bem, gente? Outra coisa. Faça o silêncio para a gente conseguir entender melhor o assunto, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. As pessoas querem abraço. O que a Pro ensinou para vocês? Todas as vezes, sempre, quando se trata de oração, nós temos que identificar quem primeiramente? Isso mesmo, galerinha, estão afiados, hein? O verbo. Quem é o verbo nesta oração? As pessoas querem abraço. Isso. Querem é o verbo. Só temos um verbo aí que é querem. Por isso,
Deste lado aqui, ó, nós só temos período simples, porque só temos um verbo, portanto, apenas uma oração. Pronto. Já identificamos o verbo que é querem. Quem é o sujeito de querem? As pessoas, né? As pessoas é o sujeito. Se eu chegasse para vocês e falasse assim, galera, as pessoas querem, os alunos querem, os seres humanos querem, estaria completa essa frase? Não, não estaria. O verbo querer, ele necessita de um complemento aí. E a gente vai chamar de quê? De complemento verbal. É o complemento verbal porque vai completar, né, o sentido do verbo que é querer. Então não dá para eu chegar e parar a frase aqui. Vai ficar incompleta, né? E sem sentido. Porque quem quer algo, quer alguma coisa, né? Ó, tanto que a gente vai fazer a pergunta, ó. O quê? As pessoas querem. O quê? As pessoas querem, ó, abraço. Pronto. Então, abraço está respondendo a pergunta do verbo querer. Querem o quê? Abraço. Quando o verbo ele necessita de um complemento, a gente já estudou isso lá atrás. Quando o verbo necessita de um complemento, ele é chamado de verbo transitivo, quer dizer, precisa transitar. Exatamente. Vem desse sentido de trânsito mesmo, ó, de movimentar. Ele precisa. Então, verbo transitivo. O verbo transitivo pode vir de duas formas, direto ou indireto. Se o verbo ele precisa de uma ajudinha para chegar até o seu complemento, ou seja, essa ajudinha a gente dá o nome de preposição, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Agora, se não precisou de preposição, nós temos aí um exemplo de verbo transitivo direto, que é o caso do verbo querer. Não precisou de preposição para unir o verbo ao seu complemento, à sua resposta, que é abraço. Portanto, verbo transitivo direto, certo? Deste modo, abraço será o que, galera? Muito bem. Abraço será o objeto direto. Tudo bem? Tudo bem, ok? Pronto. A prova agora vai transformar este período simples em um período composto, certo? Para transformar esse período composto, eu tenho que transformar aquele que é o substantivo, sim, abraço é um substantivo, que é o objeto direto, em uma oração. Vamos lá? As pessoas querem. As pessoas querem o quê? Olha a pergunta novamente. Só que não está aqui, gente. Cadê a resposta do que as pessoas querem? Ó, as pessoas novamente é o sujeito, né? O verbo é o querer. Querem o quê? Então é o verbo transitivo. E será direto porque na própria pergunta eu não coloquei uma preposição no meio da pergunta, ó. Não tem pergunta. Então vamos responder agora o que eles querem. As pessoas querem que as abracem. Olha isso. Tá vendo? Quase a mesma coisa, mas com apenas uma diferença. Aqui a gente só tinha um verbo. Aqui nós temos querem e também temos abracem. Abraço, que era um substantivo, foi transformado em um verbo. Portanto, o que antes era período simples passou a ser período composto. Por que próprio período composto? Porque nós temos dois verbos, querem e abracem. Tá vendo? E olha quem está ligando, quem está unindo ou que está iniciando a segunda oração. O que? Conforme eu falei para vocês. Ele é uma conjunção integrante que vai ligar as duas orações, ok? Então, nós temos aqui, ó, uma oração. É subordinada, ó, se eu chego para vocês e falo, gente, que as abracem, estaria sem sentido, por isso que ela é subordinada. Será o que? Substantiva, porque ela está substituindo, ó, está no lugar de um substantivo, ok? Por isso será substantiva. Como vai ser a classificação dela? A mesma coisa daqui, galera. As pessoas querem o quê? Abraço. As pessoas querem o quê? Que as abracem. Não mudou a classificação.
direta. Entenderam? O objeto direto, agora é uma oração, porque é um verbo, se transforma em verbo substantivo, portanto, objetiva direta. A mesma coisa vai funcionar nessa oração, só que com uma diferençazinha. Vamos lá. As pessoas necessitam de abraço. Quem é o verbo? Necessitam. Quem é o sujeito de necessitam? As pessoas, ok? Aí eu falo, as pessoas necessitam. Na própria pergunta, vocês já iriam fazer o quê? De que, Pro? Ó, de que? Na própria pergunta, a gente já vê que tem a presença de uma preposição. E olha ela aqui, tá? Se o verbo precisou dessa pergunta, significa que ele é transitivo. Vai ser direto novamente? Não. Indireto porque nós temos aqui, ó, uma preposição entre o complemento e o verbo. Portanto, verbo transitivo indireto. E de abraço será um objeto indireto. Tudo bem? Vamos agora transformar esse período simples em um período composto. As pessoas necessitam, sujeito. Aqui nós temos um verbo e é um verbo transitivo indireto. Vamos ver isso daqui, porque quem necessita de alguma coisa, de algo, de alguém. Então, as pessoas necessitam de, tá vendo? Vou ter que colocar a preposição antes do que. Necessitam de que as abracem. Gente, se vocês observarem, as orações estão iguaizinhas, ó. Que as abracem, que as abracem. O que vai determinar o tipo de oração não é a oração em si, mas o que veio antes dela. A diferença aqui é que o verbo querer não é um verbo transitivo indireto, portanto não necessita de preposição. Já que o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto porque necessitou de uma preposição. Então aqui nós teremos uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Tudo bem? Direta e indireta. Sem preposição, com preposição. Olha que fácil. Muito fácil, galera. A preposição aqui, ó. Tá bom? Tudo bem? Vamos para a seguinte. As pessoas têm necessidade de abraço. O verbo aí é quem? Repare que aqui é necessitam. Aqui é necessidade. Necessidade não é verbo. O verbo aqui, ó, é o verbo ter. As pessoas têm necessidade de abraço. O sujeito do verbo tem é as pessoas, certo? Aí eu vou perguntar, as pessoas têm o quê? Necessidade. Elas têm necessidade. Necessidade. Aí se eu chego para vocês e falar assim, ó gente, vocês têm necessidade? Vocês iriam me fazer qual pergunta? Novamente, a mesma da anterior. Necessidade de quê, Pro? Olha a resposta. De abraço. A mesma resposta daqui foi a resposta daqui, de abraço. Então, será também um objeto direto, Pro? Não, galera. Olha a diferença. Quem fez a pergunta de que aqui, ó, foi o verbo necessitam. Quem fez a pergunta de que aqui, ó, não foi o verbo. Repare que o verbo aqui é quem? Tem. Não é necessidade, é tem. Tem fez essa pergunta aqui, ó. Quem fez essa pergunta que obteve esta resposta de abraço foi necessidade. Que neste caso não é o verbo, ó. O verbo é tem, certo? Necessidade é um substantivo. Gente, esse é um assunto que a gente já viu, tá? Vocês viram nos anos anteriores, então a gente só está revisando. Então, necessidade é um nome. Portanto, de abraço, diferente desse de abraço, não é um complemento verbal, tá? Esse de abraço é o complemento verbal do verbo necessitam. De abraço é o complemento verbal, a resposta, né? Completando o sentido de um nome e não de um verbo. Então, de abraço aqui, neste caso, será um complemento
nominal. Entenderam a diferença, minha gente? Entre objeto indireto para complemento nominal, ambos precisam de preposição. A única diferença é que em um, ele completa o sentido de um verbo. No outro, completa o sentido de um nome. Tá aí a grande importância, mais uma vez, de vocês identificarem primeiramente o verbo. Agora vamos para o lado de lá. As pessoas têm necessidade, ó, novamente, ó, as pessoas têm necessidade de quê? Tá vendo? Ui. As pessoas têm necessidade de quê? Certo? Aqui o verbo, aqui é o sujeito. As pessoas têm necessidade de que as abracem. Olha aí mais uma vez, reforçando a ideia de que o que vai classificar que tipo de oração subordinada substantiva nós temos não é a própria oração. Não é a própria oração. É o que vem antes dela. Olha, igualzinha, gente, ó. De que as abracem, de que as abracem. A diferença é que antes desse de tem um verbo. Antes desse de tem um nome, que é um substantivo. Entenderam? Desse modo, de que as abracem será uma oração subordinada, substantiva. Cadê? Ó. Completiva nominal. Tudo bem? Entenderam a diferença? Olhem sempre quem está fazendo a pergunta. Se é o verbo, se é o nome. Portanto, identifique bem direitinho, tá? Com